Olá, galera, como é que vocês estão? Gente, nesse vídeo vamos falar o que é um ataque espiritual, como identificar um ataque espiritual, sinais de ataques espirituais na sua casa, no seu dia a dia, no seu relacionamento e como se proteger também, tá? Primeiro vamos desmistificar o que é um ataque espiritual. Gente, vamos entender que não somos os únicos alecrins dourados que existem nessa terra, tá? Então, assim, tem muitas pessoas que ainda não sabem o que é um ataque espiritual. Ataque espiritual é quando uma influência energética de fora, né, no astral, está perto de você, te atingindo de alguma forma. Porém, gente, vamos entender que um ataque espiritual, às vezes, ele acontece intencionalmente e às vezes não intencionalmente. Porque às vezes o ser, ele só tem uma frequência muito baixa e às vezes quando esse ser, ele está perto de você, só por ter uma frequência baixa, ele já acaba atacando energeticamente teu campo, te deixando cansado, estressado, com dor, às vezes com peso nas costas, né? Mas assim, tem muitos ataques espirituais que são sim intencionais, aonde o ser, né, que tá totalmente perdido na sua própria dor, vai lá, né, atacar você para tentar se vingar, né, ou tentar fazer algo para continuar se alimentando. Gente, vamos entender por que os seres fazem ataques espirituais. Por que esses intencionalmente eles fazem isso? Porque assim, muitas vezes esses seres eles estão tão perdidos na sua própria dor, tão perdidos no seu ego, tão perdidos na sua própria mente, que acabam acarretando essas situações. E o que acontece? Eles usam a gente como fonte energética, porque às vezes são seres que não foram encaminhados, são seres que ainda estão perambulando na Terra, na frequência da camada 3D. Então, às vezes são seres que são muito apegados ainda à matéria, seres que têm vícios. Vou falar aqui os seres que têm vícios que podem estar pegando em vocês também, tá? Vícios em sexo, vícios em comida, vícios em bebida, qualquer tipo de bebida alcoólica, tá? Então, assim, existem inúmeros tipos de seres, de obsessores. Esse não é o intuito de eu, né, explicar todos aqui, mas eu vou explicando um pouquinho para vocês irem identificando, tá? Assim, gente, vamos entender como identificar um ataque. Primeiro de tudo, vocês têm que entender o que e por que vocês estão, né? O que vocês estão atraindo, né? Que tipo de ser vocês estão atraindo e qual que é a brecha emocional que eles estão pegando em você. Tá, vamos entender. Se você é uma pessoa que já é estressada, tem gatilhos com raiva, tem gatilhos com insegurança, tem gatilhos com autoestima, tem gatilhos com parte do sexo também, né? Às vezes uma pessoa que vai lá, faz as relações sexuais apenas para se alimentar da energia do outro ou para se sentir visto. Tudo isso já são brechas emocionais que às vezes os seres acabam pegando em você. Você tem que identificar qual que é a brecha emocional que ele acaba te pegando. Por exemplo, eu tive muito problema com raiva a minha vida inteira, tá? Hoje em dia tá bem mais equilibrado, mas ainda assim a gente sempre tem que ajustar porque tem coisas que não estão completamente curadas e tá tudo bem, né? Não é sobre a perfeição, é sobre equilíbrio, tá? Até porque somos luz e sombra, temos que nos aceitar na luz e na sombra. E os seres, eles fazem um papel muito importante na nossa jornada, sabia? O ser, quando ele vem para te atacar energeticamente, acaba acontecendo o espelho energético, que a gente chama, que é quando um ser, ele chega perto de você e ele acaba se deparando com a sombra dele através de você. E você se deparando através dele. Então, muitas vezes, teve muitos ataques espirituais que eu passei, que eu aprendi muito com aquele ataque espiritual. Muito mesmo. Às vezes aquele ser já estava ali e ele estava ali como papel de expor aquela minha sombra que eu não estava olhando. Expor aquela sombra no qual eu ainda não estava me perdoando. Então, assim, o que fazer quando a gente identifica um ataque espiritual? Primeiro, identificar a brecha emocional que ele está te pegando. E segundo, se perdoe por essa brecha emocional. Porque uma coisa que acontecia comigo e que me atrapalhava muito nesses ataques é que eu não me perdoava por ser assim. Eu não me perdoava por ser uma pessoa explosiva, eu não me perdoava por ser uma pessoa com extrema ansiedade, eu não me perdoava por ser uma pessoa extremamente controladora, extremamente manipuladora quando eu queria as coisas do meu jeito. Então, assim, é óbvio que eles vão pegar nessas brechas.
E claro que conforme eu fui fazendo um trabalho interno, o que é o trabalho interno? Se perdoar, se curar por essas coisas, entende? E aí quando eu fui fazendo esse trabalho interno, de dentro pra fora, de começar a entender as minhas crises, entender de onde vinha, entender de cada motivo, cada gatilho, eu comecei a curar essas questões dentro de mim. E eu comecei a me amar nessa totalidade. Então, quando a gente se ama na nossa totalidade, a gente também acaba diminuindo muitos ataques espirituais. Porque aqueles ataques espirituais só vêm expor alguma coisa que já estava aí. Entende? Então, antes de um ataque espiritual acontecer, para vocês terem uma ideia, o ataque espiritual, ele vai partir primeiro de uma auto-obsessão. Como assim? Então eu estou me obsediando primeiro? Sim. Você está se obsediando primeiro, onde você não se perdoa nas suas falhas, onde você não se perdoa na sua dor, onde você não se perdoa no seu dia a dia por algumas questões emocionais, ou às vezes até a pessoa está passando por um processo emocional com relacionamento ou dentro de casa, muito estresse, muita coisa. Às vezes, gente, casos assim, a pessoa precisa só parar e respirar e se dar um tempo para a cabeça, entende? Tem muita coisa que às vezes a pessoa só precisa parar e descansar. E tá tudo bem parar e descansar. Tá tudo bem parar a vida e se ver, entender, tá, nossa, aqui eu não estava me perdoando, aqui eu só estava me julgando. E tá tudo bem. E é assim, gente, que os ataques eles vão começar a diminuir. Quando você entender cada brecha e se perdoar por cada coisinha. Ah, mas peraí, então tem como a gente se perdoar e se curar de tudo na nossa vida? Tem sim. Tem como você se perdoar de tudo, tá? E uma coisa que me ajudou muito nesse meio tempo foi o Ho'oponopono. Então, assim, pra vocês ajudarem nos ataques espirituais, utilizem muito práticas de Ho'oponopono, tá? Meditação pra vocês centrarem a mente de vocês e entenderem o que é pensamento seu e o que é pensamento do outro, tá? Primeiro de tudo, não tem como você identificar um ataque espiritual se você vive no mundo automático igual um robô, sempre girando em torno da tua rotina e não estando centrado em você mesmo. Tá? Então, assim, não adianta querer identificar um ataque espiritual se você continua no automático e não se auto-percebe no dia a dia. Então, é preciso, sim, um trabalho interno de começar a se auto-perceber, ter lucidez no dia a dia. O que é ter lucidez no dia a dia? É se perceber. É ficar no dia a dia e se percebendo, entendendo, tá, o que esse sinal está querendo me dizer? Tá, esse pensamento aqui é meu? Achei esse pensamento meio negativo. Veio de mim? Ou é de alguma fonte externa? É do ambiente? É de alguma pessoa? É de algum ser? Os seres, eles colocam hologramas na nossa mente, tá? Então, hologramas são imagens criadas, porém, essas imagens criadas já partem direto de vocês. Como assim? Os hologramas, eles são imagens criadas para pegar em certos gatilhos de vocês. Por exemplo, teve uma vez que eu tinha medo, muito medo de traição. E, gente, eu nunca fui traída, até onde eu sei. Eu nunca fui traída, gente. Eu nunca tinha tido uma experiência assim, entende? E aí, eu tinha muito medo, muito medo. E eles começaram a alimentar esse medo. Enquanto eu não olhei para esse medo profundamente, enquanto eu não olhei a raiz desse medo, da onde que surgiu, por que tá aqui, e não me curei desse medo, mas eles socaram em mim. Entendeu? E quando eu digo pra vocês que a auto-obsessão acontece antes de um ser atacar você, é muito real. Porque assim, o ser ele só vai atacar se já existir algo dentro de você pra ele poder te atacar. A frequência tem que estar similar, entende? Não tem como um ser de extrema luz ter contato com um ser de uma frequência muito baixa, que esse ser nem pensa mais como esse, então não tem como, a frequência não bate. Então, o ser que está perto de você é aquele que tem a mesma frequência com você, né, adequada em alguns certos pensamentos e comportamentos. Então, para você melhorar esses ataques espirituais, primeiro, olhe para você. Olhe pra você. Nada de, mas a minha vida tá dando errado por causa desses seres. Gente, cancela isso aí. Já deu errado comigo, tá? Uma vez eu entrei em depressão por causa que eu fui culpar os seres que estavam me atacando, tá? Mas aí no fundo, esses seres só estavam expondo a minha sombra. E aquela que eu não queria olhar. Sabe, perdoar aquele inimigo do passado? Aquele inimigo do passado que a gente olha e fala, não, eu não quero perdoar esse aqui não. Não quero.
eu tive que perdoar. E enquanto não olhei para o perdão, eu fiquei afundada na depressão. Por quê? Porque não existe vítima e não existe vilão. Se você ainda está se colocando como um papel de vítima ou de vilão em alguma história, esses seres vão usar mais essa energia para poder se alimentar mais de você. Então, a escolha é sua, se você quiser continuar sendo alimento de obsessor ou se você quer começar a se proteger disso. Agora, vamos olhar para a questão de proteção. Gente, como se proteger, tá? Vamos olhar a questão de proteção. Gente, o que eu utilizei muito nos ataques espirituais para me autoproteger, tá? É o meu mental. Então, assim, antes de tudo, proteção nenhuma vai te salvar se você não tiver firme no teu mental. Se você não tiver firme nas suas coisas, na sua essência, na sua força interior. Então, é aquela coisa sobre você botar na cabeça que nada te derruba, a não ser você mesma. E é verdade, quando a gente se permite se colocar no buraco, a gente realmente se coloca. E se coloca lá no fundo. Então, esses seres, eles só vão te levar pro buraco se em algum momento você também já escolheu ir pro buraco também. Então, gente, vamos lá. Algumas práticas que eu utilizo muito para, melhorar esses ataques. Meditação para centramento mental. Yoga para liberação e limpeza energética. Reiki para quem quer fazer o número 1 de reiki, não quer trabalhar com reiki, tudo bem, mas faz o número 1 de reiki pelo menos para te ajudar a você se autolimpar, porque o reiki, pelo menos tendo um símbolo ali, que é o chokurei, você pode usar o chokurei para benzer tua comida, para benzer teu filho, benzer animal, benzer você mesma, entende? Então, assim, não tem muito mistério, tá? Vai lá, faz o nível 1 de reiki e te autolimpa todos os dias. Tenham discernimento em ter a higiene espiritual, assim como vocês têm a higiene da casa, né? Vocês varrem a casa uma vez no mês ou uma vez no ano? Não, né? Então, a limpeza espiritual e a higiene espiritual é a mesma coisa. Não é só uma vez no ano, uma vez no mês. Não, gente, é todo dia. É autocuidado energético. O nosso espiritual precisa ser cuidado todos os dias, entendeu? Então, se você quer evitar ataque espiritual também, vamos olhar para esse quesito espiritual, cuidado espiritual, tá? Segundo, gente, vamos lá. O ser, ele não vai alcançar a sua frequência se a sua frequência estiver elevada. O que me salvou muito nesses ataques foi a questão da frequência. Então, saibam procurar práticas para elevar a vibração de vocês. A yoga, a meditação são coisas que já elevam bastante a vibração. Estar na natureza, com o pé na grama, incrível, tá, gente? Muitas coisas dá pra elevar a vibração, até lendo um livro, até vendo um vídeo sobre espiritualidade. Esse vídeo aqui que vocês vão estar olhando aqui também é um vídeo que pode explodir a cabeça de vocês e ficar tipo... Então, tipo, expansão de consciência, isso vai muito além, né? Então, às vezes, expandir a tua consciência através do conhecimento, isso também vai aumentar a tua frequência, tá? Firma uma vela branca para o anjo da guarda, não é muito difícil. Vocês pegam a vela, gente, firma na intenção de pedir ajuda, de pedir proteção, de pedir limpeza para o teu campo, enquanto que aquela vela esteja ali firmada, ela esteja limpando e protegendo o teu campo. E que teu anjo da guarda esteja ali presente no seu dia a dia, na sua casa, protegendo seus filhos, todo mundo dentro de casa, entendeu? Então, assim, muito simples, firmeza para anjo da guarda. Agora, para quem já olha para a questão de guias espirituais ali, eu trabalho muito com os guias espirituais da Umbanda, não sou umbandista, sou espiritualista livre, mas eu, cuido dos meus guias também. Então, assim, eu firmo muito vela para a esquerda e para a direita também, para poder estar auxiliando na proteção. Mas, que nem eu disse, gente, as primeiras práticas, assim, não precisa você se especializar em 1000 práticas de proteção. O que mantém vocês firmes é vocês mesmos. Então, se as brechas emocionais de vocês estiverem elaboradas, a cabeça estiver firme, nada abala mesmo, tá? Inclusive, vou ser bem sincera com vocês, aqui nesse momento agora tem algumas proteções ativas, mas não são tantas. Mas o que estava me ajudando muito com o autocuidado energético era realmente eu ficar atenta aos meus pensamentos, vigiar os meus pensamentos. É bem aquela energia é bem aquela frase de orar e vigiar. Então, mantenham as orações de vocês firmes, rezem para os seus guias mentores, eles podem estar ajudando a encaminhar os seres também, tá? Mas agora, se vocês querem se especializar em encaminhamento de seres, tenham
a responsabilidade, tá? Porque assim, encaminhamento de selo não é qualquer coisa, não é pouca coisa não. Agora, sinais de coisas que vocês podem estar observando no dia a dia de vocês, que pode ser um ataque espiritual. Cansaço, dores que você não sabe de onde vem, às vezes dores de cabeça, dores na nuca. A nuca é um chakra muito importante, é um chakra entre mundos. Então, assim, quem tiver com dor na nuca, ou tu sente a nuca muito expandida, é um chakra muito importante. Então, se você estiver sentindo algum tipo de dor, vão atrás de limpeza espiritual, vão atrás de olhar para ver isso aí, porque às vezes pode ser que até esses seres estejam mexendo no seu campo mediúnico, tá? Isso era uma coisa que acontecia muito em ataque espiritual comigo, que eles desregulavam esse chakra e às vezes muitos seres acoplavam em mim todos os dias. Então assim, eu que sou médium de transporte, eu dava transporte todo dia da minha vida, gente, vocês não têm ideia. Não foi nada fácil, foi ali que eu entrei em depressão mesmo, mas hoje eu já tô conseguindo lidar melhor, tô conseguindo observar. Então é importante que vocês analisem na rotina de vocês. Às vezes, gente, em relacionamento, o relacionamento é o, assim, pra mim é um dos ataques piores que tem, é em relacionamento e família, tá? Aonde tem mais pessoas localizadas. Cara, eles pegam muito nas brigas, nas rinchas, eles alimentam um aqui e um ali e fazem todo um enrosco, às vezes criam paranoias dentro de relacionamento, criam insegurança. Se você é uma pessoa insegura, se você é uma pessoa que tem medo, tem ciúmes, essas coisas eles vão pegar tudo. Então saibam amar o seu parceiro na sua totalidade. Então assim, realmente, quem estiver sofrendo ataque espiritual dentro de relacionamento, o que eu diria de conselho, realmente, assim, do que me ajudou muito no meu relacionamento também, foi amar o outro na sua totalidade. Enquanto eu julgava a minha parceira por ter certas atitudes, certos comportamentos, certos pensamentos, mais eles usavam aquilo para nos atacar e fazer a gente brigar por aquilo. Então, saibam amar o outro na sombra dele, tá? Assim, dentro de casa é algo muito simples, mas que às vezes tá acontecendo e as pessoas não sabem. Coisas quebrando. É tipo assim, a semana toda todo mundo tendo pesadelo, sonhos quebrando, muito medo, energia assim como se estivesse muito pesado, coisas mofando, tá? Quando a casa tá mofando é porque tem ataque, tem coisa muito enrijecida. Então assim, saibam cuidar da limpeza tanto espiritual e energética da casa. Né, ter práticas de defumação, banho de ervas, são coisas que vão ajudar vocês muito na limpeza e no autocuidado energético de vocês também, tá? Pessoas ficando doentes do nada as pessoas começam a ficar doentes, ou às vezes muitas pessoas acabam até adoecendo, né, então fiquem de olho, às vezes sim, pode ser um ataque espiritual, às vezes aquele ser que tá atacando aquela pessoa tem merecimento, então tem casos de vingadores de vidas passadas. Eu não vou focar muito nos tipos de obsessores aqui, um dia eu quero fazer, né, um vídeo especializado mais pra isso, mas é bem isso, gente. Se vocês identificarem um ataque espiritual por qualquer coisa que eu tenha falado aqui, então já procurem auxílio espiritual, tá? Porque de fato é ataque. Mas então é isso, gente. Eu acho que eu trouxe mais um geralzão. Eu sempre tento trazer o máximo de detalhes possíveis. Caso vocês tenham alguma dúvida, vocês podem estar comentando aqui nos comentários, porque eu vou responder todo mundo, tá? E se vocês quiserem também estar me seguindo no Insta, tá bom? Vou deixar o Insta aqui pra vocês estar seguindo. E também o meu contato de WhatsApp, porque eu também faço trabalho de encaminhamento, faço esse trabalho dessas questões aí, tá? Então é isso, gente. Gratidão mais uma vez, gratidão a todos que participaram e ficaram até o final desse vídeo, tá bom? Um beijo!